Bom dia, sexto ano, aula de matemática, o livro é a unidade 2, nós estamos corrigindo alguns exercícios na página 16 sobre radiciação e hoje é dia 27 de julho de 2020. A internet ficou esquisita aqui para o notebook. Que pena, vamos deixar ele ligado ali, de repente ele consegue. Tá, muito bem. Deixa eu ver. A tela não está lá, essas coisas tá meio nublado, né? Vocês estão enxergando perfeito aí? Eu vou apagar aqui então para a gente corrigir então os exercícios. E se tiver alguma dúvida, me claro, né? É que me fala. Quais são os exercícios então ali na página 16? Indique se as afirmações são verdadeiras ou falsas, justificando sua escolha. O que a gente diz de raiz de 961? Qual o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 961? É 31. Verdadeiro ou falso? Isso daí é verdadeiro, certo? Verdadeiro. 31 vezes 31, só vamos conferir aqui, ó. 31 vezes 31 é 961. 1 vezes de 31, 31. 3 dezenas vezes 31, bom, 3 vezes 1, 30. 30 vezes 1, 30, né? 30 vezes 30, 900, né? Então aqui 1, 3 mais 3 dá 6, 961. Muito bem, ó. Tá? Um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 961 é o 31 realmente. Como é que tu... Então tu bota assim, ó, verdadeiro, tá? Pois 2 fatores de 31 dá 961, ok? Raiz quadrada de 38 dá 19, verdadeiro ou falso? Isso aqui é falso, tá? Por quê? Como é que a gente pode mostrar que isso aqui é falso? Bom, primeiro assim, ó, a gente vai ver que, por exemplo, 2 fatores de 4 dá... Não, 2 fatores de 5. Vamos começar com 2 fatores de 5. Tá? 2 fatores de 5 dá 25. 2 fatores de 6 dá 36, certo? 6 vezes 6. E 2 fatores de 7 passa do 38, dá 49. Ok? Dá 49. Então, 2 fatores de 7 dá 49. Tu pode escrever de duas formas. É falso, pois raiz de 38, ó, raiz do número 38, ele vai ser maior do que 6 e menor do que 7. Isso aqui é uma forma de verificar, tá? É falso, pois a raiz quadrada de 38 é um número maior que 6, menor que 7. Raiz quadrada de 38 nem poderia ser, não é um número natural, então não pode ser um número 19. Outra forma de tu verificar que isso é falso, de uma forma bem fácil, uma forma mais fácil, falso, pois 2 fatores de 19 é igual a quanto? Vamos calcular? Até que dá 19 vezes 19. 9 vezes 9 é 81. 9 mais 8 é 17. E 1 vezes de 19, 19. Dá 1, 7 mais 9, 16, 361. Nada a ver, né? Não, pois 19 ao quadrado, 361. Ok? Entenderam a justificativa aqui? Assim é mais fácil, né?
Vai dizer, muito mais fácil. Vou botar um pouquinho a tela para cá. Ok, entenderam isso? Beleza? Tá? Vamos para o próximo então. Quanto é que seria? Ó, raiz quadrada de 10.000. Vamos ver. Raiz quadrada de 10.000 é 100. Vamos ver quanto é que é 100 vezes 100. Eu verifico aqui. Ah tá, aqui deu verdadeiro, eu justifiquei. Aqui deu falso, eu justifiquei. E aqui, quanto é que é 100 vezes 100? Lembra? Escreve o 1, o número 1 aqui, seguidos de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dá justamente o radicando. O número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 10.000 é o 100. 100 vezes 100 dá 10.000. Então, tu bota verdadeiro aqui, pois 2 fatores de 100 é igual a 10.000. 1, 2, 3. Tá? Verdadeiro. Ah, não está aparecendo ali. Vou ter que botar um pouquinho mais para cima, só um pouquinho. Então, esse item C aqui é verdadeiro, está corrigido? Ó, verdadeiro, pois 2 fatores de 100 é igual a 10.000, certo? Raiz de 40 dá 20. Bom, raiz de 40 é um número entre, deixa eu ver, 6 ao quadrado 36, 7 ao quadrado 49. Raiz de 40 é um número, a gente já vê aqui ó, que raiz de 40 é um número maior que 6, menor que 7. Tá? Está entre 6 e 7 a raiz quadrada de 40. Mas o que eu te falo além disso? Né? Ele está dizendo que é igual a 20. Daí tu vai dizer falso, pois quanto é que dá 2 fatores de 20? 2 fatores de 20 dá 400, né? Ó, 20 vezes 20. 20 vezes 20, a gente pode calcular assim, ó. 20 vezes 20 é 2 vezes 10 vezes 2 vezes 10. Multiplica o 2 pelo 10, 4. E as potências de 10 só acrescenta zeros, né? 2 vezes 2, 4. 1 zero, 2 zeros, 2 zeros no final. 400. Então aqui é falso, tá? Gente, eu não tô conseguindo, eu não vou acompanhar o chat de vocês, tá? Olha ali. Vocês vão ter que abrir o áudio e falar, porque toda vez que eu preciso ver o que vocês escreveram, eu tenho que sair de uma tela aqui, porque eu tô pelo iPad, tá? Então, chama atenção assim se vocês tiverem alguma coisa, tá? Chama atenção, tenta evitar usar o chat. Será que 2 fatores de 200 dá 40.000? Vamos ver, ó. Vamos usar o mesmo método. 2 fatores de 40, de 200. Ó, 200 é igual a 2 vezes 100, certo? Então, 2 fatores de 200 são 2 vezes 100 vezes 2 vezes 100. 2 fatores, se 200 é 2 vezes 100, 2 fatores de 200 é 2 vezes 100 vezes 2 vezes 100. Mesma coisa, 2 com 2 multiplica 4, só contar os zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Tá? Será que 2 fatores de 200 dá 40.000? Sim, ó, 2 fatores de 200, 40.000. O que eu vou dizer aqui? Verdadeiro. Pois
2 fatores de 200 dá 40.000. Bem rápido calcular, né? Ok? Então, bem fácil aqui, ó. Letra F. Posso apagar? Pode ser, pode apagar. Tá, beleza. Só um pouquinho. Não sei por que ele não tá. Acho que entendi. Acho que vai dar certo. Eu não estava querendo iniciar o Team Link, agora eu coloquei ele. Bom. Vai dar certo, sim. Só peguem as correções aqui. A nossa aula termina 10h15, né? Ela termina uns 5 minutinhos antes, tá? Vamos ver então exercício de número. O item F. Vamos passar para cá. Opa! Ó, tenta falar, eu não consegui enxergar o que escreveu ali, tá, gente? Eu não tenho acesso ao chat seu. Para sair do chat, para entrar no chat, eu vou precisar sair da tela. Daí tenta entrar, falar. Certo? Raiz de 2 é igual a 1. Raiz quadrada de 2 é igual a 1. Ele está perguntando verdadeiro ou falso. Bom, será que 2 fatores de 1 dá 2? A gente vai ver que isso aqui é falso, pois 2 fatores de 1 dá o próprio 1, não dá 2. Tá? Além disso, 2 fatores de 1 dá 1, 2 fatores de 2 dá 4, né? Porque 2 vezes 2 dá 4. Significa que o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 2, ele tem que ser maior que 1, porque 1 ao quadrado dá 1, e tem que ser menor do que 2, porque 2, gente, eu não consigo enxergar o que vocês estão escrevendo aí, tá? Vocês vão ter que abrir o áudio e falar. Oi. Ah, caiu, tá. Então tá. Então no item F aqui, ele está perguntando, raiz quadrada de 2 é igual a 1. Em outras palavras, ele está perguntando, será que 2 fatores de 1 é igual a 2? Não, na verdade não. É falso, pois 2 fatores de 1, ou 1 elevado ao quadrado, dá o próprio 1, né? 1 vezes 1 dá 1. Tá? Rafa, tu tem que ligar e desligar o vídeo. Tá? Alex, tu vai ter que ligar o teu áudio, tá? Para falar, porque senão eu não consigo te entender. Porque fica difícil de eu acessar o Team Link, tá? Na verdade não é o Team Link, é o chat. Ele precisava me iniciar. Entendi. Certo? 1 ao quadrado, então é falso aqui, o item F é falso. Tá? Outra coisa, raiz quadrada de 2 é um número maior que 1 e menor que 2, porque 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado passa do 2, dá 4. Né? Ele está perguntando, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 2? Tem que ser maior que 1 e menor que 2, isso aqui não vai dar um número natural, então. Ok? Corrigido?
O exercício de número, a resolução 1. Olha só, se a raiz quadrada de um número é 16, que número é esse? Tá? Deixa eu apagar aqui. Acompanha a resolução 1, opa, a resolução 1 comigo aqui. Ah, esse paninho está sempre caindo. Se a raiz quadrada de um número é 16, que número é esse? Resolução. Se 16 é raiz quadrada do número procurado, então esse número é o quadrado de 16. Se a raiz quadrada de um número é 16, que número é esse? Em outras palavras, a raiz quadrada, existe um número, se a raiz quadrada do número de um número é 16, que número é esse? Significa que 2 fatores de 16 dá esse número, tá? Então, olha só o que ele está colocando ali, ó. Se 16 é a raiz quadrada do número procurado, então esse número é o quadrado de 16. Sim. Ó, tenta verificar isso aqui, ó. A raiz quadrada de um número é igual a 16. Significa que 2 fatores de 16 vai dar esse número, então, que eu estou procurando. Tá? Ó, então, o número procurado é 2 fatores de 16, ou 256. A verificação, raiz quadrada de 256 é 16, pois 2 fatores de 16 é igual a 256. Tá? Essa é a resolução 1. Tá? Para tu acompanhar, a gente está na página 16 e com essa resolução 1 a gente faz essas questões aqui, ó. Responda as questões. A raiz quadrada de um número natural n é 18. Qual é o valor de n? Tá? Então a raiz quadrada de um número natural é 18. Qual é o valor? Então, o que ele está dizendo? Que o n está dentro da raiz aqui, ó. O n, a gente pode fazer a mesma coisa como na resolução 1. Então, tem uma raiz quadrada, vou botar um ponto de interrogação ao invés do n, tá? E o resultado é 18. A raiz quadrada de um número dá 18. Que número é esse? Bom, eu sei que 2 fatores de 18, eu tenho que calcular 2 fatores de 18 para saber qual o número multiplicado por ele mesmo 2 vezes, tá? Na verdade não é qual é o número, né? É 18 vezes 18 dá um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Ó, a raiz quadrada então de um número. Então esse número aqui tem que ser o quadrado então do 18, ok? Vamos ver então. 18 vezes 18, vamos montar o cálculo assim, 18 vezes 18, 8 vezes 8, 64, 8 mais 6, 12, 8 mais 6, 14, 1 vezes 18, 18. Deixa eu ver se dá para enxergar ali. Eu vou fazer essa soma aqui, ó. Então, 6, 4 mais 8, 12. E 1 mais 1 mais 1, 3. Opa! Sabia que estava errado. Botei 6 duas vezes. 8 vezes 8, 64. Vai 6 e aqui fica 4. Ah tá, 8 vezes 18, 144. Sobre 1. Agora sim, ó. 4 mais 8, 12, com 1, 3, 324. Ou seja, a raiz quadrada do número 324 é igual a 18. O
que eu posso destacar? Assim, eu botei como ponto de interrogação para tu lembrar da resolução anterior, certo? Presta atenção que ele quer fazer isso aqui, ó, a raiz quadrada de um número natural n, ele está chamando esse espaço, então, n. Quem é esse n? Na verdade, a gente tem essa situação aqui, a gente diz que n é um número natural, e se o n é um número natural, essa pergunta aqui eu posso representar desta forma: 18, 2 fatores de 18 dá justamente o n que eu estou procurando, tá? E daí o n que eu estou procurando, eu multipliquei. Tem um áudio aberto aí, tá com problema aí, tá, gente? Eu não sei se queria perguntar alguma coisa. Eu vou continuar então, tá? 2 fatores, então, quando eu pergunto raiz quadrada de um número igual a 18, significa que 2 fatores de 18 dá o radicando, justamente. Então, essa pergunta aqui eu posso representar, na verdade, essa operação aqui eu posso representar desta forma, tá? Então, 2 fatores de 18 é o número que eu estou procurando. O número que eu estou procurando, eu já calculei, 18 vezes 18 dá 324, certo? Então, o número que eu estou procurando é 324, ok? Vamos ver as outras perguntas e eu vou deixar para vocês daí. Ó, o quadrado de um número natural, n é igual a 225. Mesma coisa, tá? Deixa eu apagar aqui. E daí, esses exercícios aqui eu deixo para vocês resolverem. Amanhã vocês apresentem para mim. Vamos ver aqui. Ó, quadrado de um número natural n é igual a 225. O quadrado de um número natural n é igual a 225. Aqui, aqui a pergunta no n é diferente, ó. O quadrado de um número n, tá? Então tu começa com n é um número natural, certo? De forma tal que o quadrado dele é 225. Daí o que está sendo perguntado aqui, ó? Qual número elevado ao quadrado dá 225? A gente pode expressar isso aqui como raiz, né? Ó, então, existe um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 225. E daí aqui eu vou representar, aqui é que eu vou representar um número n. Aqui eu estou fazendo a pergunta inversa, na verdade, né? Do exercício anterior. Mas é fácil responder. Existe um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 225. 2 fatores de um número dá 225. Ó. 2 fatores de um número natural dá 225. Que número é esse? Eu posso representar a pergunta desta forma, já que o meu n é um número natural. Como é que eu vou procurar? Bom, vai lá. 8 ao quadrado, quanto é que é? 9 ao quadrado, quanto é que é? Até tu chegar em um número que é elevado ao quadrado de 225. Daí tem que procurar, certo? Simples, tranquilo fazer essa questão. No exercício 5, determine o número natural nas seguintes sentenças. Tá? Deixa eu apagar aqui. Todo mundo tranquilo aqui? Esse aqui tem vários, né? E são as perguntas anteriores. Da mesma forma, as perguntas anteriores. Deixa eu ver. Tem o A, tem o B.
Deixa eu ver mais. É só o A e o B. Tá. O exercício 5, então, tu faz como o exercício 4. Ó. Bem como eu coloquei para vocês, ó. Existe um número. No exercício 5 é mais fácil que o exercício 4, porque ele já está dizendo aqui, ó, raiz quadrada de um número é igual a 21, pois 21 ao quadrado é igual a esse número. Então é só tu pegar, deixa eu colocar um pouquinho maior aqui para vocês. É só tu calcular o quadrado de 21 para descobrir esse n aqui. Tu vai ter que fazer 21 vezes 21. Tá? E aqui ele pergunta que nem no item B do exercício 4. Ó, raiz quadrada de 21 é igual a n. Existe um número que é elevado ao quadrado dá 121. A gente representa isso aqui, dessa forma. Daí, como no 4b, tu vai fazer no 5b também. Ó. Um número multiplicado por ele mesmo duas vezes. Vai lá. 8 ao quadrado, 9 ao quadrado, 10 ao quadrado, vai descobrindo até chegar no 121. Daí tu vê que número é esse n aqui, certo? Bem simples de resolver. No exercício 6. Apagando aqui então. No exercício 6 diz assim, ó, Sofia pretende enfeitar a moldura de um quadro para dar de presente a uma amiga. Deixa eu colocar na tela para que vocês acompanharem a minha leitura. O quadro tem um formato quadrado e ela deseja colar uma fita adesiva decorada sobre a sua moldura. Quantos centímetros de fita adesiva Sofia utilizará para enfeitar toda a moldura do quadro, sabendo que a área do quadro é 625 centímetros quadrados. Bom, Sofia pretende enfeitar a moldura de um quadro para dar de presente a uma amiga. O quadro tem um formato quadrado. Essa informação é importantíssima. Porque se o quadro tem um formato quadrado, ó, na 6, a medida desse lado aqui, ó, eu vou chamar de L, tem que ser igual à medida desse lado, que tem que ser igual à medida desse lado, que tem que ser igual à medida desse lado, certo? E como é que a gente calcula a área de um quadrado? Bom, a gente multiplica essa medida aqui por essa aqui, e é fácil, né? Lembra como é que a gente vinha fazendo para calcular os quadradinhos na página anterior lá? Ah, como é que tu pode representar 6 ao quadrado? Vamos pegar um mais fácil. Como é que tu pode representar 3 ao quadrado? Lembra? 3 linhas, 3 colunas. Ó. 3 linhas, 3 colunas. A mesma quantidade de quadrados aqui e quadrados aqui. 3 ao quadrado, ó. 1, 2, 3, 4. 3 vezes 3 dá 9, certo? Então, para calcular a área do quadrado, eu tenho que multiplicar quantos centímetros? Quantos? Professor, Pergunte. não, ó, 3 elevado ao quadrado. Não deveria ser tipo assim, ó. Não deveria ser o resultado de 6, não de 9? Não, não é, cara. Não é 6. Porque 3 elevado ao quadrado são 2 fatores de 3, ou seja, é 3 vezes 3. Ó, e 3 vezes 3 dá 9. 4 fatores de 3. Na verdade é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Não. 9 vezes 9 dá 81. 4 fatores de 3 dá 81. Tá bem? Tem que lembrar que a potenciação é repetição de fatores. Tá? Então, para a gente calcular a área de um quadrado, eu tenho que pegar essa medida aqui, ó, essa medida que eu tenho aqui, e como ela é igual a essa, multiplicar por a medida que eu tenho aqui. Todas as medidas, todos os lados
tem mesma medida no quadrado. Então eu multiplico essa medida aqui por essa medida aqui. Como a gente calcula o número de quadradinhos, lembra? Da ideia de área, na verdade. Então, o que eu te digo? Olha só. No exercício ali 6 da Sofia, o que acontece? Tu tem um quadrado. Ah, não está congelado. Tu tem um quadrado, tá? De lado L, pode ser lado L, certo? E tem outra afirmação ali, ó. É 625 centímetros quadrados, a área do quadrado. Significa que existe um número multiplicado por ele mesmo duas vezes, que dá 625. Eu posso usar a notação do exercício anterior, do 4 e do 5. Ó. Dois fatores de um número dá 625. Esse número é natural, tá? Pertence ao conjunto dos números naturais. Existe um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 625 e eu posso substituir isso por essa pergunta aqui. Ó. Qual número multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 625? Daí tu responde ali que o L vai ser esse número, na verdade. E daí ele precisa contornar. Não, ela precisa contornar. Sofia pretende enfeitar a moldura de um quadro para dar de presente a uma amiga. O quadro tem um formato quadrado e ela deseja colar uma fita adesiva decorada sobre sua moldura. Quantos centímetros de fita adesiva Sofia utilizará para enfeitar toda a moldura do quadro, sabendo que a área do quadrado é 625? Primeira coisa é tu descobrir quanto mede o lado do quadrado. Depois é colocar uma fita de medida L que tu vai descobrir, certo? Mais essa medida L aqui, mais essa medida L aqui e mais essa medida L. Tendo a medida L, é só tu multiplicar por 4 para saber o contorno, porque o que ela quer, na verdade, é o contorno. Tá bem? Daí com isso tu consegue. E lembra que para encontrar um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 625, ó, 8 ao quadrado, 9 ao quadrado, 10 ao quadrado, até tu chegar no 625. Tá? Se de repente tu quiser partir do 20 ao quadrado, porque a gente já calculou alguns exercícios anteriores, que 20 ao quadrado dá 400. Então, parte ao invés do 8 ao quadrado, parte do 20 ao quadrado que tu vai chegar mais rápido no número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 625. Com isso, o que eu vou pedir? Para vocês lerem a resolução 2 ali na mesma página, que é a página 17. Tá? Eu vou pedir para que vocês leiam a resolução 2.